Olá, bom dia, pessoal. 10 de agosto de 2020, venho aqui trabalhar com vocês hoje uma videoaula sobre administração pública, gestão de finanças públicas, porque nós temos aqui, e eu agradeço muito que vocês me acompanhem nesse dia, administração da UCP Pitanga, sexto período, administração da UCP Univale, sexto período, e Ciências Contábeis, quarto período da Univale. Sejam muito bem-vindos, agradeço aí a interatividade, espero que possa passar para vocês inúmeras informações que possam ser úteis para o futuro acadêmico de vocês. Bom, meus amigos, só relembrando então como vai ser a nossa dinâmica aí das nossas aulas, como eu falei com vocês aí na aula anterior, né, na semana passada, então eu mandei hoje no grupo do WhatsApp e na plataforma do Google Classroom um cronograma, né? Então, cada semana aí a gente vai ter umas atividades, vídeos online, onde eu vou estar aqui. Hoje é o primeiro, onde eu vou estar disponibilizando para vocês, a partir da plataforma do Classroom, às 19h15, essa videoaula no YouTube, ou em formato MP4, e também, né, os slides em forma de PDF na plataforma do Google Classroom, para que vocês possam estar dando sequência às nossas atividades. Lembrando que hoje nós temos, né, a aula inteira sobre administração pública, no qual esse novo formato aí de APS, e que todos nós estamos começando, iniciando os nossos trabalhos, beleza? Então, no decorrer aqui dessa videoaula, a gente vai estar explicando um pouco para vocês como é que vai ser essa introdução e possivelmente como será também as postagens e tudo mais, beleza? Então, meus queridos, eu vou apresentar aqui uma tela para vocês de um material no qual eu trabalhei, eu preparei para que vocês possam estar antenados nos conceitos introdutórios de administração, logicamente, e também de administração pública. Então, espero que vocês estejam aí visualizando, né, essa minha tela, tá? Administração pública, gestão de administração, mas também princípios básicos sobre administração pública, né, e organizações do Estado. No final dessa videoaula, né, eu vou estar disponibilizando para vocês, através da plataforma do Google Classroom, uma atividadezinha, só para que a gente possa relembrar a nossa aula do dia de hoje, através do Google Forms. Lembrando que hoje eu disponibilizo essa videoaula, disponibilizo o material e atividade através do Classroom, né? Mas estarei aí no grupo do WhatsApp aí para sanar qualquer dúvida que acaso senhores e as senhoritas tenham, né, sobre o assunto, tá? Mas então, para começar a iniciar mesmo, né, eu pergunto a vocês, o que é administração? Muitos já sabem, né, o princípio da administração. Lógico que tem muito mais coisas atrás disso, né? Mas o princípio da administração é a administração de qualquer recurso ou empreendimento estar fundamentada sobre 4 princípios básicos, né? Então, nós, como administradores, nós, profissionais contábeis, nós somos e vamos ser administradores por si só, nós temos que administrar qualquer recurso, ou seja, quando nós falamos em recurso, não é somente financeiro, mas tem o recurso de pessoal, nós temos o recurso de matéria, nós temos o recurso de estrategicamente. Então, tem vários recursos que nós, como administradores, nós temos que estar ligado a isso, estar bem antenado a isso, né? Porque nós temos os 4 princípios básicos da administração, que é planejamento, organização, controle
e direção. Então, lembrem sempre disso, né? Os administradores que estão aí sabem muito melhor do que eu, mais do que eu, né, sobre esses princípios. Nós temos que administrar recursos, muitas vezes escassos, né? Para quê? Para atender as necessidades humanas ilimitadas. Como eu sou economista, nós temos uma teoria que é mais ou menos, né, nesse segmento de a teoria da escassez, né? A ciência da escassez. Porque nós cada vez administramos recursos escassos, menos pessoal, menos mão de obra capacitada, menos dinheiro, menos material, menos recursos naturais, mas, de outro lado, nós temos uma população, nós como seres humanos, nós como consumistas, nós queremos consumir cada vez mais. Então, precisamos ter esses princípios bem aflorados em nossa mente. Precisamos ter esses princípios bem conectados para que a gente possa entender. Porque a administração normal e a administração pública, vocês verão que tem uma particularidade e não deixa de ser assim. Porque a administração pública, os gestores públicos são administradores, ou, entre aspas, deveriam ser profissionais como administradores igual a vocês, ou profissionais contábeis também, igual a vocês aí, o meu público nesse dia de hoje, no dia 10 de agosto, tranquilo? Então, nós temos esses 4 princípios. O primeiro, planejamento. Não importa se é uma tarefa simples, do dia a dia, ou a elaboração de um sofisticado plano comercial. O planejamento deve estar presente para que o sucesso aconteça. Nessa etapa, você deve responder as perguntas essenciais. Por que fazer? Como deve ser feito? Onde fazer? O que vou precisar? E quais são as variáveis? Então, pessoal, nós como profissionais na área do contábil, na área administrativa, nós, por si só, temos que nós temos que ter o planejamento de tudo que nós possamos fazer. E na gestão pública não é diferente. Porque eu sei que vocês se planejam muitas vezes no dia a dia, né? Vocês planejam assim, nossa, amanhã vai ser um dia, beleza, porreta para que eu possa desenvolver os meus projetos. Daí chove. Daí ou a internet cai. Nós, como gestores, nós temos que trabalhar essas inconstâncias, ou como diz ali embaixo, ali, as variáveis, nós temos que trabalhar essas variáveis, porque nem todos os dias são iguais, nem todos os meses são iguais, nós estamos passando por um momento único em nossas vidas. Vocês, né, hoje, na APS remota, nós pensávamos há 5, 6 anos como a gente poderia estar reunindo 3 turmas ao mesmo tempo. A tecnologia está aí, mas lógico, com planejamento. Porque sem planejamento nós não conseguimos, ou às vezes até conseguimos. Mas daí eu mando a pergunta para vocês. Será que muitos dessas pessoas que não têm planejamento e têm resultado, é sorte ou competência? Então, isso é um dos princípios da administração, o planejamento. Tudo que você for fazer, por exemplo, vocês, lá no início da faculdade de vocês, possivelmente se planejaram. 4 anos, né, aguentando o professor, 4 anos indo até a instituição, 4 anos de atividades, isso tudo faz parte do processo educacional de vocês. Então, vocês planejaram isso antes, onde vocês começaram com o vestibular. Depois as provas, e creio e espero que daqui a um tempo, né, vocês estão, a grande maioria, na metade aí do curso, um pouco mais para a final, que no ano que vem ou daqui a 2 anos vocês consigam estar se formando. Mas isso nós sabemos que é planejamento, não tem resposta para que a gente possa hoje no mundo corporativo e entender a gestão pública, os nossos gestores têm que estar incumbidos em planejar as suas ações. Porque para planejar, nós temos que ter a organização também. Um dos princípios, Henry Fayol, né, um dos teóricos da organização, relatou que, entre dessas teorias, que a organizar consiste em dividir as responsabilidades, de forma a facilitar a execução.
Implica em um planejamento, é uma coisa puxa a outra. O planejamento, depois a organização de quem vai comandar, de quem vai, os secretários, né, públicos, de quem que vai fazer orçamentos. Tudo isso nós, como gestores, nós temos que ter, além do planejamento, a organização para que isso aconteça. Senão, nós vamos muitas vezes nadar, nadar e morrer na praia, como muitos exemplos aí de gestores públicos, ou até mesmo, lembrem sempre, né, eu estou iniciando essa teoria aí de administração geral, que serve também para a administração pública, né, são os mesmos princípios praticamente. Né? Então, nós temos que tomar cada vez mais cuidado para que isso aconteça. Planejar e, logicamente, organizar, porque também nada, você tem que, muitas vezes, tirar do papel o planejamento, mas para que você possa tirar do papel, você tem que se organizar em caminhos, organizar com pessoas, organizar com processos, organizar com a parte burocrática, organizar a sua parte do marketing, para que as pessoas vejam você trabalhando. Então, é uma forma de organização. O controle de tudo isso. Porque muitas vezes você não adianta você planejar, você organizar, mas você não tem um controle de tudo isso. Ter controle é essencial tanto na vida cotidiana, quanto na gestão da empresa ou projeto, como o ditado popular, né? O olho do dono é que engorda o gado. É sempre bom estar atento às vendas, compras e despesas. Vendas, a gestão pública não vende, mas ela oferece serviços para que você possa utilizar. Saúde pública, educação pública, segurança pública, lazer e tudo mais. Só que para que isso aconteça, ela no dia a dia precisa controlar como é que estão essas ações. E não adianta, né? Esse ditado também se refere, é um ditado antigo do dono, o olho do dono é que engorda o gado, mas hoje nós temos umas vertentes dentro da administração que nos remete à delegação. Delegar pessoas, delegar setores para que isso aconteça. Um dos principais motivos para você ser um empreendedor ou para ser um empresário, gestor público, é que a prefeitura, a sua empresa, né, ela gire, ela se movimente sem você estar por perto. Por quê? Pessoas que têm o controle, a delegação de atividades, ele é muito importante dentro desse princípio básico do controle. O olho do dono é que engorda o gado, sim, mas não necessariamente você precisa estar o tempo todo, né, olhando o seu gado. Né? Então, pensem dessa forma do controle, tá? E a direção? A direção eficiente dá-se por meio da avaliação, negociação, comunicação e estimulação dos funcionários, tornando as propostas estratégicas aplicáveis. Então, nós temos o planejamento, nós temos o controle, né? Nós temos a direção e a organização. Para que tudo isso aconteça, uma é a engrenagem da outra. Né? Essa direção eficiente, ou seja, nós precisamos ser cada vez mais eficientes. Lembra lá dos princípios básicos da administração? Recursos. Cada vez mais nós temos menos e dar mais resultado. Isso é ser eficiente. Você na sua casa, possivelmente, você deve, no dia a dia, né? Se, por exemplo, você tem um salário de R$1.000 e tem 1.200 de conta. O que eu vou fazer? Jogo para cima a conta, as contas, e vou sorteando quem que vai trabalhar, quem que eu vou pagar. Né? Então, cada vez mais nós temos que ter essa eficiência. Se eu estou endividado, eu tenho que diminuir a minha dívida. Mas eu preciso saber essa direção, eu preciso de ter um planejamento, eu preciso de ter uma organização, uma direção e um controle de tudo isso. Isso são princípios básicos da administração. Lógico, cada um desses setores, cada um desses princípios tem muito mais a discorrer.
né? Mas nesse nosso foco aí da administração pública, é só para que você pessoal da administração, vocês sabem disso. Por exemplo, vocês já tiveram isso aqui lá nos primeiros períodos em TGA, né? Isso aqui é uma forma de você dar uma relembrada desses princípios, né? Que são princípios norteadores agora do nosso foco da administração pública. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. Então, dando continuidade, lembrando, tá? Lembrando que eu vou disponibilizar esse vídeo aí para vocês, vou disponibilizar esses slides para vocês e vou estar hoje, né, a partir das 19h15, atendendo vocês e suas dúvidas através do grupo do WhatsApp, né, no qual a gente tem da nossa disciplina. Tranquilo? Então, tá, a gente viu mais ou menos não, né? A gente viu esse cenário dos princípios da administração geral, né? Onde temos 4 princípios: planejamento, controle, organização e direção. Eu quase estava esquecendo. Então, planejamento, controle, organização e direção. Né? Agora a gente vai estar para uma outra vertente, né? Eu vou trazer para vocês os princípios básicos da administração pública. Porque nós, quando entramos, quando somos chefes do setor público, quando estamos direcionados a esses cargos públicos, nós, como os agentes públicos, nós, como pessoas, nós, como administradores, nós temos regras, nós temos leis a serem cumpridas. Né? Por exemplo, princípio da administração pública. O agente público, o funcionário público, o gestor público, em geral, deve observar algumas regras para um bom desempenho da atividade no setor público. Que, infelizmente, eu não estou falando de política, eu estou falando de administração pública. Infelizmente, nós sabemos que dentro desse mundo público, né, nós temos alguns caminhos que não deveriam estar sendo realizados, deveriam estar sendo feitos. Por quê? Um dos princípios da administração pública é observar as regras para um bom desempenho, porque essas regras constituem os princípios onde estão presentes no nosso artigo, especificamente 37 da Constituição Federal de 1988. Então, todo mundo sabe, né, ou a grande maioria sabe, que nós temos uma Constituição Federal, foi idealizada, lógico que tem outros processos antes, mas foi idealizada em 1988 para que eu, como cidadão, eu, como gestor público, funcionário público, tenho regras, né? E também tenho direitos e deveres, na verdade. Né? Então, nós, perante a nossa Constituição Federal, eu estou falando agora do artigo 37 da administração pública, mas se vocês tiverem, e espero que tenham, né, uma curiosidade de observar e ler alguns capítulos, alguns incisos da Constituição Federal, vão lá e ver. Nós, como cidadãos, nós, como empresários, nós, como pais, nós, como irmãos, filhos e etc. Então, nós temos, né, nesse caso da administração pública, os agentes públicos têm por obrigação cumprir algumas regras, que infelizmente não é cumprida no decorrer dos dias, no decorrer dos anos e assim por diante, tá? E além dessa teoria, né, dessa conceito da administração pública, nós temos 5 princípios da administração pública. Lá na administração geral, nós tínhamos 4: planejamento, organização, direção e controle, correto? E agora aqui nós temos 5 princípios. O primeiro, princípio da legalidade. Percebam, essa disciplina de administração pública e gestão de finanças públicas, eu estou aqui dividindo as turmas com vocês, né?
Percebam que é a mesma ementa, tudo. Então, por isso que tem 2 cursos distintos e 2 nomes de disciplinas, mas a ementa é a mesma. Então, percebam que está um pouco também ligado ao princípio administrativo, do direito administrativo dentro do curso de direito. Né? Tanto que vocês, possivelmente, né, já tiveram ou vão ter ainda alguma disciplina do direito do trabalho, direito administrativo, direito consumidor e assim por diante. Então, a administração pública, a gestão de finanças públicas, ela é regularizada, além da administração, também pelo direito. Então, por isso, esse primeiro princípio da administração pública, que se chama legalidade. Ao contrário do que afirma o princípio da legalidade em normas que atingem o particular, entenda particular como a pessoa que não exerce função em âmbito administrativo. É a obrigatoriedade dos servidores de fazerem apenas o que está previsto em lei. Essa é a primeira regra necessária para se entender a relação de princípios da administração pública, visto que todos os atos administrativos praticados por um servidor durante o desempenho das atividades deverão impreterivelmente estar previstos em lei. Lógico, né? A gente está falando sobre gestão pública, mas isso, o princípio da legalidade, tinha que ser para todos nós. Porque nós temos regras, nós temos leis a serem seguidas, né? E quando uma pessoa, ela é uma gestora, ela é um agente público de qualquer nível, depois a gente vai ver as questões da organização do Estado brasileiro. Quando você é um gestor público, você percebe que o teu particular, ele não pode vir à tona. Por quê? Porque você tem regras, você tem a Constituição, você tem os departamentos e outra, você tem o teu consumidor, entre aspas, o público. É o dinheiro público que você muitas vezes está gerindo dentro das finanças. Ou é o dinheiro público que você está gerindo dentro da administração pública. Então, esse primeiro princípio da legalidade, ou seja, entender que eu não estou trabalhando particular, eu estou trabalhando para uma sociedade, eu estou trabalhando para um bem comum, onde pessoas foram indicadas ou muitos passaram por processos e outros, como os gestores públicos, os chefes de Estado, são oriundos de votos populares democraticamente já estabelecido. Então, nós temos esse primeiro princípio da legalidade. Nós temos que exercer uma função pública e não privada, e não particular. Princípio da impessoalidade. Esse princípio é dividido em 2 partes. A primeira, a relação com os particulares, tem como objetivo a finalidade pública, sem promover os interesses pessoais. Percebam, lá na administração geral, uma coisa puxa a outra, aqui é a mesma coisa. Né? Esse princípio da impessoalidade, ou seja, nós não podemos ter relação com os particulares, mas sim com a finalidade pública. Sem pensar em interesses ou promoções de interesses pessoais. Segundo, em relação à própria administração pública, vedação de promoção pessoal de agentes públicos em quaisquer atos, obras, serviços, publicidade de atos, programas e campanhas, como reza o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Lembrem, nós estamos pautados pela Constituição Federal. Nós, como agentes públicos, nós, como gestores públicos, nós precisamos estar sempre em mente, estar com a mente que nós temos uma finalidade não particular, não pessoal, mas sim uma finalidade pública. E através da administração pública, nós temos que ser vedados em promoção pessoal ou qualquer ato de campanhas e publicidades para que beneficie uma ou um grupo de pessoas. Lembrem sempre disso. Nós e vocês, estudantes, e vocês, acadêmicos, são peça importante para que isso aconteça.
Nós temos que parar um pouco dessa geração, né, da antiga, de políticos, de profissionais ou de gestores públicos que vem se arrastando. Vocês têm o objetivo e o dever, eu posso até falar, né, para mudar todo esse cenário, porque precisa, e precisamos ter, ok? Vamos lá, pessoal. Terceiro, princípio da modalidade administrativa. Então, nós temos o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade e agora o princípio da modalidade administrativa. Aqueles que lidam com interesse e patrimônio público devem também seguir padrões éticos. Quando você fala em ética, é muito complicado você ter um conceito de ética, correto? Ou você tem ou você não tem. É muito comportamental das pessoas que estão envolvidas dentro, né, do sistema. Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite, falava no início, não sei se vocês lembram, né, do filme. Ele fala que o sistema é foda. Né? Então, nós, indivíduos, nós, profissionais, temos que mudar essa mente, essa nomenclatura que o sistema é foda, o sistema é assim, não tem como mudar. O princípio da moralidade existe para estabelecer os bons costumes como regra da administração pública, ao passo que sua inobservância importa em ato viciado, ou seja, errado, que se torna inválido, pois o ato praticado é considerado ilegal, justamente por não ser moralmente aceitável naquela comunidade. Né? Tem aquelas frases facebookianas que o errado é errado mesmo que todos estejam vendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. É isso, pessoal. É essa modalidade administrativa, ou seja, eu pensar eticamente. Mas daí volto, né, a pensar, e gostaria que vocês pensassem. Mas o que é ético? Ético não pode ser só para mim, ético tem que ser para toda a administração pública. Ético tem que ser para todo o sistema, né? Para não ter os vícios, como ali foi mencionado. Ah, o sistema é assim, eu vou ter que acatar. Né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Publicidade, né? Os atos praticados, então nós temos princípios de legalidade, princípios de impessoalidade, de administração, modalidade administrativa. Agora nós temos a publicidade. Os atos praticados pela administração pública devem ser publicados oficialmente. Então, se você perceber, tudo que envolve a administração pública tem que ser divulgado. O certo é certo com todo mundo vendo. Mas, infelizmente, isso não acontece em todos os âmbitos da administração pública. Atinge, além do aspecto da divulgação dos atos, a possibilidade de conhecimento da conduta interna dos funcionários públicos. Assim, os documentos públicos podem ser examinados por qualquer pessoa do povo. Então, nós temos o direito de ter esses documentos. Os projetos, por exemplo, nós temos o portal do funcionário público, se não me engano, né, onde tem todas os olerites de quanto ganho, o portal de transparência. Isso é publicidade. Logicamente que não é em caso de processo judicial, segredo de justiça e tudo mais. Então, todos os atos, todos os projetos, de todos os setores têm que ter publicidade. Né? Por isso que é importante nós estarmos sempre visitando sites da prefeitura, de órgãos, para que nós, como cidadãos, nós, como detentores de deveres e direitos públicos pela nossa Constituição, nós possamos ter a ciência do que está acontecendo. E o princípio da eficiência. Por quando o agente cumpre suas competências, agindo com presteza, perfeição, buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível. No sentido econômico, jurídico, exige desfecho satisfatório em tempo razoável em prol do interesse público e segurança jurídica. Lembram lá de administração? Nós temos que fazer mais com menos? É isso aqui. Não é porque é um carro do governo que eu vou detonar.
Não é que são folhas aqui que eu vou jogar fora, né? Nós temos que ter como princípio dessa eficiência é que como eu estou organizando, como eu estou planejando projetos e atos com dinheiro público, eu tenho que pensar como um gestor de qualquer nível de empresa privada, empresa pública, da minha casa, de pensar que eu tenho que ter nas minhas competências, agir com essa presteza para que eu encontre o melhor resultado e muitas vezes em menor tempo possível. É a eficiência. Tá? Então, pessoal, fazendo um preâmbulo aqui do que nós comentamos nessa aula aqui, nessa introdução, então nós temos a administração geral com os 4 princípios básicos, né? Planejamento, direção, controle, planejamento, organização, controle e direção, daí para que a gente possa desenvolver projetos. E dentro desses projetos, na administração pública, nós também temos princípios básicos, né? Regidos por regras, onde temos que pensar que nós não somos particulares, os nossos interesses particulares não pode estar acima do interesse público, porque você, como consumidor, você, como cidadão, você tem os seus deveres, né? Nós temos pagar os nossos impostos, que é devido muitas vezes, porque também o governo precisa das receitas, mas também você, como cidadão, precisa ter os serviços públicos atendendo a sua satisfação. E para que isso aconteça, tem alguns princípios dentro da administração pública: legalidade, impessoalidade, modalidade administrativa, publicidade e eficiência. Tranquilo? Aqui, para finalizar, né, nossa fala do dia de hoje, do dia 10 de agosto, né, queria só apresentar para vocês a organização do Estado brasileiro: administrativo e jurídico, e legislativo também. Né? Então, lembram lá, né, vocês tiveram, possivelmente, lá no ensino médio já também, né, como são divididos os poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. No âmbito federal do Legislativo, nós temos o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, deputados federais, senador federal e senadores. Da questão estadual, Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados estaduais. E no nosso município, a Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, assim, nós temos o Executivo, o Presidente da República. Ele pode ter ideias, mas se não passar pelo Congresso Nacional, o governador pode ter ideias, se não passar pela Assembleia Legislativa, o prefeito pode ter ideia, se não passar, né, pelos vereadores, né? Então, é tudo, mas toda essa organização é regida dentro da Constituição Federal de 1988. O Executivo, no âmbito federal, nós temos o Presidente da República, o Vice-Presidente e os ministros. Ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Cultura. No âmbito estadual, nós temos os governadores, os vice-governadores e os secretários. E no âmbito municipal, nós temos os prefeitos, os vice-prefeitos e o secretariado. Daí nós temos, né, o terceiro poder, né, a gente pode o nível, que é o judiciário. Federal, nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, juízes federais. No âmbito estadual, nós temos tribunais de juízes, e no âmbito municipal, nós temos os juízes. Então, percebam, tudo isso que eu falei para vocês, dos princípios da administração geral e da administração pública, nós somos geridos, nós somos regrados por Constituição, né, por incisos, e também a nossa organização também é regida conforme lei, conforme regulamentos, conforme regras. Por isso que dá muito debate, a gente vai ver, né, adiante aí no nosso semestre, por que tem mais dinheiro para a saúde e para a mobilidade urbana não?
Por que tem mais dinheiro para educação e tudo mais? Por que muitas vezes o orçamento do município ele volta para a União? Né? Lei de responsabilidade fiscal. Então, percebam, quando a gente fala em administração pública, gestão de finanças públicas, principalmente, né, aí os meus amigos contadores, porque envolve dinheiro público. Precisa ter orçamento, mas para que isso aconteça, né, essa organização do Estado brasileiro precisava, ou precisa, ou que seria o ideal, estar antenados, ou seja, com pensamentos igualitários, que é, no final, né, beneficiar o consumidor final, que nesse caso da administração pública é quem? Nós, cidadãos. Como nas empresas também, quem vai ser beneficiado? O consumidor final do produto e serviço. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, daí, então, isso foi a nossa introdução de administração geral, de administração pública, como eu bem mencionei, né? Vai estar postado aí para vocês na plataforma do Google Classroom, a partir das 19h15, o vídeo dessa videoaula, o material com os slides e também essa atividade do Google Forms sobre a nossa aula do dia de hoje, tá? Por que essa atividade? Justamente para que eu possa ter um controle de quem está visualizando os vídeos, né? Através do Google Forms, então lá você entra logado com o seu e-mail institucional. Qualquer dúvida eu vou ficar à disposição do WhatsApp. Fique à vontade para me procurar para me chamar das 19h15 do dia de hoje até as 22h40, hora da nossa aula. Tranquilo, meus queridos? Espero que eu pude, melhor dizendo, passar alguma informação para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa introdução desses princípios. Fico à disposição, como eu bem mencionei, né? E vai estar disposto aí na nossa plataforma do Google Classroom, cada turma, administração sexto período da UCP Pitanga, administração sexto período da UCP Univale e quarto período de ciências contábeis da Univale. Vocês terão, né, a plataforma do Google Classroom individualizada para que vocês possam fazer as atividades, beleza? Agradeço muito aí a compreensão de vocês nesses deu uns 30 minutos de videoaula, né? Terá lá a nossa atividade e fico à disposição mais uma vez, beleza? Lembrando, temos o nosso cronograma, né, que eu disponibilizei para vocês hoje via o grupo do WhatsApp e também na plataforma do Google Classroom, né? Na semana que vem nós teremos mais um tema e também mais material complementar para auxiliá-los da melhor maneira possível. E fico à disposição, qualquer dúvida, a partir das 19h15, no nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço, meus queridos. Até a noite. Tchau, tchau.